Você sabia que existe uma fórmula quase que mágica para fazer o seu dinheiro crescer exponencialmente? Pois é, ela existe e se chama juros compostos. E é por isso que nesse vídeo eu vou te explicar os principais conceitos que envolvem os juros compostos e como você pode usar eles ao seu favor para multiplicar cada vez mais o seu dinheiro. De forma simples, o que são os juros compostos? Juros compostos nada mais é do que juros aplicados sobre juros. Ou seja, é diferente de, por exemplo, juros simples, que é juros aplicado somente ao montante inicial. Então, os juros compostos, ele é aplicado sobre o montante inicial mais os juros do período anterior. Para deixar essa ideia mais clara, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você ganhou um bônus no trabalho ou recebeu um pagamento de algo que você estava esperando e conseguiu um aporte de R$1.000 de uma vez. Você então foi lá e aplicou a juros simples primeiro. Então, se você conseguir, por exemplo, numa aplicação que rende 1% ao mês em juros simples, no primeiro mês ela ia te render 1% dos R$1.000, ou seja, ela ia te render R$10. E no próximo mês, você teria então R$1.010 no total. E ela ia render em cima, de novo, dos R$1.000. Ou seja, ia render de novo R$10. E basicamente essa é a ideia dos juros simples. Então, ele vai render sobre o montante inicial, sempre. Não vai incrementar conforme o seu dinheiro vai crescendo com os juros. Então, sempre neste cenário hipotético de investindo R$1.000 a juros simples de 1% ao mês, todo mês você ia receber R$10 a mais. Por outro lado, tem a magia dos juros compostos, que pegando esse mesmo exemplo de aplicando inicialmente R$1.000 e juros de 1% ao mês, no primeiro mês você renderia os mesmos R$10, porque você tinha apenas os R$1.000 iniciais. Já no segundo mês, ia te render R$10,10, ou seja, já é mais do que o caso anterior de juros simples. Por que isso? Porque o rendimento, ele rendeu sobre os R$1.000 iniciais, mais os R$10 do mês anterior, ou seja, ele rendeu sobre R$1.010. E nesse cenário, então, no segundo mês, você ia conseguir R$10.020,10. No terceiro mês, então, você ia conseguir render sobre esses R$1.020,10. Então, você ia receber R$10,30. Então, você começa a perceber que o que você vai ganhar, o dinheiro que você está ganhando, só tende a crescer. Tá, olhando o exemplo anterior, você deve estar se perguntando como isso vai fazer multiplicar o meu dinheiro, né? Porque você olha e vê, por exemplo, crescendo 10 centavos a cada mês e não vê como isso pode ter um impacto tão grande assim, como, por exemplo, eu estou falando. E é por isso que entra uma das variáveis mais importantes dos juros compostos, que é a questão do tempo. Vamos pegar então um exemplo anterior e imaginar que você deixou esses R$1.000 investidos por 10 anos, não mexeu nele e sobre juros compostos há uma rentabilidade de 1% ao mês. E você não colocou mais dinheiro nenhum, ou seja, você desembolsou apenas os R$1.000. Se você deixou lá por 10 anos, ao final desse período você vai ter a quantia de R$3.300,39. Ou seja, sem você fazer mais nada, apenas por deixar lá, você vai ter multiplicado o seu patrimônio por 3 vezes. E indo além, se você deixar por 20 anos esses mesmos R$1.000, sem mexer nada, sem colocar mais nada, só um dinheiro que você conseguiu a mais, por exemplo, fazendo uma renda extra ou um bônus que você ganhou, só de você deixar aplicado esses mesmos R$1.000
a juros compostos, mantendo a rentabilidade de 1% ao mês, você teria ao final de 20 anos o equivalente a quase 11 mil reais, ou seja, seu patrimônio multiplicou 11 vezes. E é por isso que eu falo que os juros compostos são tão importantes para multiplicar o seu patrimônio. E isso mostra cada vez mais a importância e o impacto que o tempo tem nos juros compostos. E é por isso que eu falo que o melhor momento para você começar a investir foi ontem. O segundo melhor momento é hoje. Que quanto antes você começar a investir, quanto antes você colocar esse aporte inicial, não importa a quantidade, o quanto antes os juros compostos vão começar a trabalhar por você. Então, quanto antes você começar, melhor é para os juros compostos te favorecer no final da aplicação, por exemplo. Uma outra variável que é muito importante nos juros compostos e que potencializa ainda mais o poder de multiplicar os seus investimentos é a questão de aportar sempre um pouco todos os meses, ou seja, a constância de manter-se aportando. Claro que no exemplo anterior a gente viu que esses resultados foram somente com o aporte inicial. E eu vou te mostrar como faz diferença de, por exemplo, se você aportar R$100 por mês nesse mesmo cenário. É claro que você não precisa se sacrificar horrores porque você precisa necessariamente investir uma mesma quantia todo mês. Não é isso. Você precisa se manter constante nesse processo. Então, não precisa se desdobrar se algum mês, por exemplo, acontecer alguma emergência. Não precisa se desdobrar porque você precisa investir R$200 naquele mês. Não é isso. Mas manter-se o hábito de aportar todo mês, isso sim vai fazer diferença. Tanto que uma das coisas mais importantes, que pode até mesmo ajudar você a ter um pouco de controle financeiro até para você manter essa regularidade, é se pagar primeiro. Ou seja, quando cai um salário, por exemplo, separa já aquele dinheiro que você vai usar para investir. Porque assim você cria uma obrigação de que você já separou aquele dinheiro, você cria a obrigação de aportar. Então você vai lá e coloca naquele investimento que vai fazer os juros compostos realmente multiplicar o seu dinheiro. Então vamos ver como isso funciona na prática. Por exemplo, se você além dos R$1.000 investisse R$100 por mês, aqueles R$3.300 que você teria no caso anterior, em 10 anos, você ia alcançar em 21 meses. Ou seja, em menos de 2 anos, você ia conseguir a mesma quantidade que no caso anterior você conseguiu em 10 anos. Isso só mudando o fato de que todo mês você se pagou primeiro e investiu R$100 a mais. E aí que também você começa a entender como os juros compostos pode potencializar, é potencializado, na verdade, quando você mantém uma constância. E se nesses 10 anos você se manter constante e investir os mesmos R$100, ou seja, eu não estou considerando que você vai fazer renda extra, não estou considerando que você ganhou um aumento no emprego porque você trabalhou duro por isso ou mudou de emprego para ganhar mais. Se você se manter investindo os mesmos R$100, no final dos 10 anos você ia ter R$26.304,26. Ou seja, você vê que é muito mais do que comparado com os 10 anos do caso em que você só aportou os R$1.000. E é por isso que mostro para você na prática o poder que tem da constância de investir sempre se pagando primeiro. Que isso vai potencializar ainda mais os juros compostos e o poder de multiplicar seu patrimônio. Tanto que, desses R$26.000, o que você desembolsou, ou seja, o que saiu do seu bolso, foi apenas R$13.000. Ou seja, R$100.000 do aporte inicial e R$12.000 que você aportou R$100 durante 10 anos.
Então, você vê que os outros R$ 13.000, R$ 13.300, ou seja, mais da metade, foi só juros. Foi só o dinheiro trabalhando por você. Foi só o seu patrimônio multiplicando sem você precisar fazer basicamente nenhum esforço a mais. Então, isso mostra o poder dos juros compostos nesses dois quesitos. A questão do tempo e a questão da constância, manter-se constante nos aportes. Além disso, outra coisa que impacta bastante é a questão de aumentar os aportes. Claro que durante 10 anos a gente muda bastante, a gente cresce bastante. Então, com certeza, você vai conseguir investir muito mais por mês ao longo de 10 anos. Então, é interessante você focar também em aumentar esse aporte. Como? Melhorando, fazendo qualificações, melhorando no trabalho, sendo promovido, ou fazendo uma renda extra, ou conseguindo novos clientes para sua empresa, conseguindo novos clientes de algum freelancer que você está fazendo. Porque isso, você aumentar esse aporte mês a mês, vai potencializar muito mais do que você só investir um pouquinho a mais. Então, o que eu deixo de dica para você é realmente foca nessa questão de aumentar esse aporte. Então, comece a investir hoje, porque você vai ter o tempo ao seu favor. Mantenha a constância de investir sempre, porque isso vai potencializar o montante que os juros compostos vai te dar. Mas, se você aumentar mensalmente o que você está investindo, isso vai ser a cartada de ouro para o seu sucesso financeiro. Vou te mostrar um exemplo que eu fiz, pegando um exemplo de que cada ano você vai aumentar R$ 100 no seu aporte. Isso no máximo, sendo que seu aporte máximo vai ser R$ 500. Ou seja, no primeiro ano você vai investir R$ 100 por mês. No segundo ano, você vai investir R$ 200 por mês. Ou seja, a partir do quinto ano, você vai investir R$ 500 por mês. E isso até quando você quiser investir. E nesse cenário, ao final de 10 anos, por exemplo, pegando o mesmo período que a gente usou nos outros exemplos, mantendo a rentabilidade de 1% ao mês, nesses 10 anos, você teria um total de mais de R$ 85.000. Olha só como isso é impactante na questão de multiplicar o seu patrimônio. É claro que eu não considerei fatores muito importantes, por exemplo, nesses cálculos, que é, por exemplo, a inflação. Do mesmo modo que a inflação vai fazer com que você invista um pouco mais, porque normalmente tem uma correção lá nos seus aportes, como também tem uma correção no valor do dinheiro no tempo. Mas o que eu quis mostrar é o poder dos juros compostos. Como que só de você aplicar juros compostos e manter-se nesse investimento por bastante tempo e manter-se constante, como isso é impactante para o seu sucesso financeiro. E, por exemplo, até mesmo 1% ao mês, é claro que isso pode variar bastante, né, a questão do rendimento. Eu peguei um exemplo de 1% ao mês porque basicamente segue o que a gente está em linha hoje nos investimentos mais seguros, que são os de renda fixa. Porque hoje, nesse dia que eu estou gravando, a Selic está em torno de 12,25% ao ano, que dá mais ou menos esses 1% ao mês. Claro que isso é outra variável que pode mudar bastante, mas é por isso que você tem que focar em investir no que você conhece também, para conseguir rentabilidades até maiores do que esses 1% ao mês, o que potencializa cada vez mais o poder de multiplicar o seu dinheiro. Então, vendo todos esses exemplos, eu espero que tenha ficado claro o conceito de juros compostos e mostrado quão importante é
os juros compostos para o seu sucesso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou ler e a gente pode conversar sobre. Se você gostou desse tipo de vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos que eu vou fazer para você conseguir investir cada vez melhor e ter mais sucesso financeiro. E não deixa de curtir e compartilhar para que o YouTube entenda que esse assunto é importante e que mais pessoas possam saber o impacto e a força dos juros compostos. Espero que você tenha gostado e muito obrigado!